Vamos mergulhar de cabeça na nossa análise de hoje com uma reação humana que, cá entre nós, é extremamente compreensível. O puro choque de um personagem chamado Vicente. O espanto dele quase chegou à estupefação quando ele descobriu que sim, o romance e o casamento continuam firmes e fortes na vida após a morte. É muito comum a gente imaginar que, no momento em que deixamos o plano físico, todas as instituições humanas simplesmente evaporam, né? Mas Vicente ficou absolutamente de queixo caído ao testemunhar festividades reais de união matrimonial na esfera espiritual. E esse espanto inicial é o gancho perfeito para a gente entender como as relações e a própria organização social funcionam em dimensões que vão muito além da nossa compreensão imediata. O que a gente vai desvendar agora são as regras sociais complexas e a forma como a rotina realmente opera dentro do reino espiritual. A ideia aqui é pegar um universo cosmológico que pode parecer super denso e transformar tudo numa jornada clara e incrivelmente bem estruturada. Acompanhando esses relatos, fica muito evidente que a dimensão espiritual não é um vazio abstrato onde as pessoas ficam flutuando em nuvens. Muito pelo contrário, é um ambiente vibrante, organizado e cheio de propósito. Para organizar nossa rota, vamos passar por 5 pontos centrais: o casamento no mundo espiritual, depois o chamado enxoval dos sentimentos, as diferenças entre duas cidades espirituais distintas, a missão no campo da paz e, finalmente, o guia para novas vidas. Começando pelo nosso primeiro ponto, o casamento no mundo espiritual, focado nesse amor que vai muito além da forma física. Isso deixa super claro que quem foca apenas na atração física simplesmente não tem como alcançar ou sequer compreender as vibrações eternas que são exigidas para uma verdadeira união espiritual. O relato é categórico. O casamento espiritual não é um passe livre para quem viveu exclusivamente para os desejos do corpo. É preciso ter amado com a alma, movimentando os impulsos mais nobres e profundos que a gente tem. É fascinante perceber que esse afeto genuíno e desinteressado que a gente cultiva aqui na Terra é literalmente a base para vivenciar esse amor sem fim do outro lado. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, o enxoval dos sentimentos e como funciona a preparação para essa união eterna. Olha só que detalhe impactante sobre a pura dedicação que isso exige. Isaura, a protagonista desse caso, foi aconselhada a passar nada menos que 6 anos inteiros se preparando antes de poder se mudar em definitivo para viver com o marido. Antônio já estava morando numa esfera mais elevada e ela num patamar inferior. Mesmo com ele tendo autorização para simplesmente levá-la de lá, os instrutores sugeriram essa longa preparação. É um número que faz a gente refletir bastante sobre paciência e sobre a construção contínua do próprio caráter. A grande sacada aqui é o conceito belíssimo de que um casamento de almas não acontece no piloto automático. Ele exige um refinamento profundo, o que a fonte chama de construir um verdadeiro enxoval de sentimentos. Aqui na Terra, a gente corre atrás de comprar móveis, planejar a festa, mas no plano espiritual a preparação é íntima, é moral. A Isaura aceitou o desafio de trabalhar todo esse tempo numa colônia chamada Campo da Paz. Ela precisava adquirir valores culturais e elevar o padrão dos próprios pensamentos. Tudo isso para garantir que, quando reencontrasse o parceiro, a relação não ficasse desequilibrada, mas sim numa sintonia absolutamente perfeita. Agora, avançando para o nosso terceiro ponto, vamos analisar a diferença entre duas cidades espirituais distintas: Nosso Lar versus Campo da Paz. Esse paralelo joga luz numa dicotomia imensa. De um lado, a gente tem as instituições super elevadas e maravilhosas de Nosso Lar, com templos de arte divina e cenários incríveis como o Bosque das Águas. Do outro lado, temos a realidade nua, crua e urgente de Campo da Paz. Essa colônia fica numa vizinhança pesada, muito próxima das vibrações da Terra, atuando direto nas trincheiras e lidando com tempestades espirituais e quadros de muita dor. É impressionante ver como esse universo opera em níveis tão variados, sempre de acordo com o que os habitantes precisam aprender ou o serviço que precisam prestar. Chegando no nosso quarto ponto, a missão no campo da paz e o que realmente significa estar na linha de frente do dever espiritual. Dando uma olhada nesses desafios, dá para entender rapidinho que a galera ali está operando na prática um pronto-socorro de alta complexidade e um pronto-socorro cercado por perigos de todos os lados. Ter postos de socorro a cada 10 quilômetros revela uma estrutura tática de assistência pesadíssima. Ninguém ali está numa vida de contemplação relaxante nas nuvens. O trabalho é duro, lidando com uma ignorância e uma dor intensas que não dão trégua ao esforço de amparo fraterno. E aí vem uma declaração do governador da colônia que dá muito o que pensar. O lugar se chama Campo da Paz.
mas ele diz que eles estão num campo de batalha. Parece contraditório, né? Mas a grande chave para entender isso está do lado de dentro. Enquanto lá fora o trabalho exige uma luta rigorosa contra energias pesadas, do lado de dentro, esses trabalhadores cultivam uma tranquilidade de consciência que nada consegue abalar. Eles vão para a luta armados só com a paz e a vontade de servir. Essa resiliência é um negócio absolutamente admirável. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto, o guia para novas vidas e como eles gerenciam as reencarnações diárias. De 15 a 20. Esse é um número impressionante que representa a média diária de reencarnações preparadas só por essa cidade espiritual que estamos analisando. É quase como uma linha de montagem invisível de novas oportunidades. Só de pensar que tem equipes inteiras dedicadas exclusivamente a planejar e dar suporte para o retorno de dezenas de almas todos os dias, a gente começa a ter noção da logística colossal que conecta o plano material e o plano espiritual. É fantástico saber que tem todo um suporte invisível ao redor de quem acabou de nascer aqui na Terra. O estudo destaca que essa assistência contínua tem um foco gigantesco nos primeiros 7 anos de vida. E faz todo sentido, já que essa é, sem dúvida, a fase mais frágil e mais importante para a formação física e psicológica de qualquer ser humano. Saber que tem uma retaguarda inteira trabalhando para proteger essas novas vidas muda completamente o jeito como a gente olha para o cuidado infantil. E não é bagunça não, uma coisa super tática e estruturada. Essa assistência não é uma ideia mística abstrata. O uso da volitação, que é basicamente voar ou planar rapidamente, salva um tempo vital nessas missões. Outra regra de ouro, eles nunca viajam sozinhos para essas zonas difíceis da Terra. Sempre andam em grupos para garantir um apoio magnético recíproco. Isso mostra que até quem trabalha ativamente pelo bem enfrenta barreiras densas e precisa dessa união defensiva para conseguir completar a tarefa sem perder energia. Para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, fica essa provocação. Se a gente sabe que nada vem de graça e que esse progresso exige todo um enxoval de sentimentos refinado, quais são os sentimentos que a gente está tecendo hoje? O amor que atravessa os tempos exige que a gente dê uma bela lapidada na alma agora. É um convite tanto para a gente refletir sobre os fios invisíveis que estamos criando com cada pensamento e cada atitude. Fica aí a reflexão para o nosso dia a dia. Um grande abraço e até nossa próxima análise.